Boa noite, Sara. Muito Boa bom noite. ter-te aqui comigo. Muito bom estar a conversar contigo finalmente. Como estás? Está tudo bem contigo? O dia correu bem? Está tudo bem. Está tudo bem, obrigada. E por aí também? Também, olha, estou de férias, mas vou fazendo umas coisinhas porque não consigo ficar parada há muito tempo. Eu queria, antes de começarmos a conversar, eu queria ler uma coisa, partilhar uma coisa para quem nos está a ouvir. Está bem? Pode ser? Que é Claro que sim. nada mais, nada menos que a sinopse do teu livro, que se chama, queres dizer como se chama o teu nome, o teu livro? Crónicas de um Marinheiro Errante. Lindo, lindo. Eu confesso que já estive a espiolhar e já estive a ver não tenho ponta por onde pegar no sentido de onde é que eu pego para te conversar sobre isto, porque é bonito. Não tenho ponta favorita, tenho todas, então eu vou ler. Existe um mundo para além das palavras, sem dúvida. Nesse mundo, os nossos descobridores apoiaram-se em conhecimentos ancestrais ao encetar a descoberta de novos territórios. Tanto é nossa pertença àquilo que levaram, quanto o que descobriram. Crónicas do Marinheiro Errante reflete a dúvida de quem se depara com costumes diferentes em todos os locais onde aporta. Nos portos, a voz deste marinheiro fala-nos de amor, de doença, de morte, mas também do fascínio perene do descobrimento. A canção deste homem do mar pode pertencer a Bocage e a todos os que partem à descoberta da alteridade. Esse contacto com o outro, de nós, é, para um marinheiro errante, um destino a que não pode furtar-se. E talvez aconteça o mesmo conosco. Amei esta metáfora aqui. Quem não sabe ler nem escrever dependerá sempre do olhar de outrem para se exprimir. Assim, foi uma mulher, 6 séculos depois destas observações, a tomar como suas as crónicas deste homem ignorado por todos. Só por aqui deu-me logo vontade de, e fiz, deu-me logo vontade de fazer o download e fiz o download e fiquei super curiosa. De onde é que vem a Sara Timóteo que escreveu este livro? Essa pergunta é muito interessante. De onde é que veio a Sara Timóteo que escreveu esse livro? Ora bem, então essa Sara Timóteo, que de facto não é a Sara Timóteo e é ao mesmo tempo que escreveu outros livros com outro teor, com outro tom, é a Sara Timóteo que respeita muito o contacto com o outro. E que, portanto, foi investigar o que eram as crónicas, os pequenos incidentes e acidentes das pessoas que partiram à descoberta e que geralmente eram ignoradas, portanto, eram as pessoas que não constavam nas crónicas oficiais, que eu já tive a oportunidade de estudar, e eu fui tentar perceber o que era a vida, ou o que seria a vida de um desses marinheiros, de um desses homens que parte para fazer fortuna. É um tema que sempre me despertou a curiosidade. E eu posso dizer que essa Sara se calhar vem algures entre a Sara que fez a pós-graduação em Ciências Documentais, a opção arquivo, e que tomou contacto com esses textos. Os textos não são as traduções, são os textos. Os textos e que já mesmo tinha essa originais. curiosidade. Não são os originais, mas pelo menos a transcrição, ou algo muito próximo, o mais próximo possível, não é? Mas veio daí e veio já de uma Sara mais menina, mais curiosa em relação a todos os temas que não sejam o corriqueiro, o familiar, e que trazem esse sabor do antigo, do que é diferente e do que já está um pouco esquecido. É engraçado que eu, quando li a sinopse, imediatamente estava num barco no meio do alto mar e sabes que uma pessoa, quando gosta de ler, de repente entramos e mergulhamos no mundo do livro. E tu conseguiste pôr uma pessoa que não te conhecia muito, aliás, só nos vimos uma vez pessoalmente, conseguiste pôr-me a navegar em alto mar. Só que, sinceramente, eu não sei se era um marinheiro, se era um pirata que eu queria ser, porque imediatamente levantou, o vento em mim levantou-se. E eu achei lindíssimo e comecei a ler e
Tenho vontade de partilhar o livro inteiro, mas não posso, nem devo, acho que Claro. cada um tem que descobri-lo, claro, mas é um livro... Aliás, eu partilhei para isso. Exatamente, é por isso que está lá o link, não é? É por isso que está lá o link para quem tiver um pouco de, eu acho, quem tiver um pouco de curiosidade, de imaginação, para conseguir voltar atrás no tempo e ver-se vestida como um marinheiro, ou ver-se como uma das mulheres que ele visitou, como um dos filhos que ele poderá ou não ter tido. Não vou contar tudo, mas eu acho que é um livro que puxa muito pela imaginação e pela imaginação visual. Eu visualizei, consegui ver tudo no livro. Eu dou-te os meus parabéns por isso, porque foi mesmo assim. Mas a Sara vive agora em Obrigada. nada, obrigada eu, porque falta-me só um bocadinho para ver o que eu quero. Póvoa de Santiria é onde estás a viver agora, não é? Mas sei que passaste É, o sim, resto do mundo. Estiveste em Haia, Holanda. sim, sim. Eu Queres-nos passei contar lá um algum bocadinho tempo a dessa estudar. experiência? Sim, eu fui para lá muito jovem. Eu passei lá algum tempo a estudar. E estudei com pessoas que hoje em dia fazem a história no mundo da gestão e estudei também com algumas pessoas que já fizeram história no mundo dos atletas olímpicos, porque era uma escola que juntava os melhores líderes, o que eles achavam que iriam ser os melhores líderes, e também os atletas olímpicos. Portanto, era uma escola direcionada para gestão, administração Certo. e desporto. E, portanto, essa experiência mudou muito a minha mentalidade, apurou em mim certos aspectos que eu já tinha. E deu-me esta curiosidade insaciável em relação ao contacto com outras culturas, ao contacto com outras formas de estar, de viver, e ensinou-me, de certa forma, o respeito pelo estar e pelo bem-estar do outro, que eu acho que no nosso panorama cultural e literário faz muita falta. E faz muita falta, por vezes, este exercício de alteridade, de sairmos de nós e de Sim. procurarmos dialogar ou, pelo menos, entender o outro lado da questão. E é algo em que eu trabalho. Portanto, este livro faz parte do meu projeto poético e do meu projeto autoral. Este trabalho com alteridade é algo que me define enquanto autora. Eu faço isso de diferentes formas. Desta vez foi um Reparei que marinheiro, um sim. homem do mar, mas eu já fiz esta viagem sendo uma escrava a bordo de um navio, a chegar ao Brasil. Olha, vamos ter que conversar sobre isso, porque eu vou querer, vou querer ler de certeza. Eu já vi que tu tens outros livros e já publicaste outros, mas eu não posso falar disso agora porque eu quero que as pessoas conheçam este marinheiro. Este livro. Mas deixo o convite e o desafio para quem nos estiver a ouvir, para ir ver na tua página ou ir ver noutros sítios que não se pode dizer agora por causa da propaganda, mas e procurar o teu nome e procurar os teus Exato, livros, porque é uma exato, basta epopeia. pesquisarem. Sim, Sim, é uma sim. epopeia. Este livro é uma epopeia, é uma história É. que tu contas, não é um livro de poemas soltos, é quase como um Lusíadas da Sara, não é? Tu começas do princípio ao fim. Bem, bem, Lusíadas será talvez demasiado ambicioso. Não, a minha Não, ideia o que eu foi quero dizer é que conta juntar. uma história. Conta uma história. O teu Sim, livro conta uma história. Sim, diz. exato, sim, sem dúvida. O que eu procurei fazer neste livro foi ir buscar, de certa forma, esse registro das crónicas. Eu Uhum, gosto muito do chamado hibridismo literário, eu gosto muito de misturar géneros, porque tornei-me, ao longo do tempo, exímia em vários géneros. Portanto, eu fui aprendendo, a minha casa é a poesia, mas eu depois fui adaptando e fui aprender. E, de facto, procurei juntar uma certa forma de. Não é reproduzir a linguagem, porque às vezes também faço isso por diversão. Eu gosto de uhum. escrever, por exemplo, em português medieval. Eu às vezes faço isso por diversão. Mas não o quis fazer neste livro. Quis apenas juntar um certo tom de crónica à parte poética, lírica. E acho que Uhum. o resultado ficou interessante. Eu gostei do resultado. Não estou a dizer Oh, pelo facto do livro ser meu, mas achei interessante esta mistura. não, é que tu foste menos marinheiro, foste mesmo marinheiro. Por falar antes que eu me esqueça, que a conversa é com umas cerejas, por falar em linguagem medieval, eu reparei que tu tens um quote, não é? Uma citação do William Shakespeare.
que também Sim. gosto muito, e diz: To thine own self be true, it must follow. The night is the day, thou canst be false to any man. Portanto, ser verdadeiro a ti próprio, e isto tem que ser contínuo, tem que continuar, tanto de dia, tanto à noite como de dia, não deverás ser ou não poderás ser falso com qualquer homem. William Shakespeare. E achei muito, muito curioso teres usado um inglês medieval na tua página para te dar como favorite quote, como se costuma dizer. Gostei muito e fiquei intrigada. Porquê William Shakespeare? Eu sei que tu estás, de certa forma, ou estiveste ligada ao ensino, certo? Sim, é assim, não de uma forma oficial, mas de facto são obras que eu estudei, ou seja, eu estou neste momento, e espero regressar, ligado ao programa de Teoria da Literatura, e nesse programa nós estudamos as obras, se possível, sempre no original. E então eu tive algumas disciplinas onde tive de estudar, e estudei mesmo Shakespeare no original, com pessoas que só estudavam Shakespeare, mas essa float vem de antes. Vem de antes. Vem de antes, sim. Eu já tinha esse interesse, eu desde adolescente sempre tive interesse por aprender idiomas, e assim o fiz. Aliás, eu fui frequentar a secundária que frequentei em Alverca, não fiquei mais perto, precisamente para poder aprender latim, e depois ainda queria aprender outras coisas, mas já não me deixaram mais. Mas aproveitei tudo o que podia em termos de idiomas, e continuei a aproveitar. Sempre que tenho a oportunidade de aprender algo novo, eu aproveito essa oportunidade para aprender. Sara... Desculpa. Sim. Não, força. Estava a dizer, esta Sara parece-me ser uma Sara sedenta e curiosa por conhecimento. Tu consideras-te uma curiosa e uma sedenta aprendiz da vida? Sim, sem dúvida. É que eu achei muito interessante, sabes que eu também tentei fazer um bocadinho dos meus trabalhos de casa. Eu achei interessante que uma das coisas que tu identificas como parte de ti, não só eu percebi aqui o inglês medieval e o gosto do estudo, a descoberta, digamos, voltar atrás para a descoberta, tu consegues ir descobrir o que está lá atrás, enquanto muitos querem descobrir para a frente, tu vais buscar tudo do baú e pões assim tudo bonito para nós lermos. Mas tu também te comparas ou identificas-te com Artemis, com o seu arco e com a sua flecha. Tens aqui um certo espiritualismo, um misticismo que me parece ser interessante de levantarmos só assim um bocadinho o véu. Fala-me um bocadinho de como e o porquê tu te identificares ou gostares de Artemis, sendo que ela tem o arco e a flecha, é caçadora, ela vai à luta. Conta-me mais da Sara Artemis. Ora bem, essa é uma parte muito fundamental da minha persona, mas não é só persona, é mesmo da minha pessoa. Portanto, eu de facto tenho esse lado mais espiritual, e gosto muito de ir estudar antes de me pronunciar ou de enverdar, seja pelo que for. Eu gosto muito de estudar primeiro para perceber o que é que efetivamente ressoa em mim. E Artemis, tal como eu a conheço, porque eu conheço, quando cultuamos nós acabamos por conhecer, é algo que está imbuído na minha personalidade de uma forma muito pronunciada, e é algo que me traz alento, que me traz força, que se manifesta até na forma como eu rapidamente identifico, por exemplo, o tema ou o tom de um livro, quer seja na vertente de escrita daquilo que vou fazer, quer seja até na parte de crítica literária, porque eu também exerço essa atividade, e é algo que está presente sempre. Para mim, a espiritualidade não é algo que eu me dirija a um sítio em particular, pode ser de vez em quando, mas mas é algo que está comigo sempre e que coloco em tudo aquilo que faço. Está sempre lá, mesmo que ninguém se aperceba disso, mas esse toque está sempre lá.
Mas E é sabes, isso, e sou muito grata. desculpa, se és muito grato, Não faz mal. estava aos cortes, Eu estava sou aos muito cortes. grata por me ter sido de certa forma, concedida essa consciência, esse olhar, essa Sem consciência. dúvida, O saber sem que dúvida. sim, que está lá. Que a vida não é só, e tenho falado sobre isto com várias pessoas, porque eu também tenho digamos, essa filosofia de vida, essa forma de encarar a vida. Eu não sou só eu faço parte de um todo e tenho também coisas parecidas com essas, de sentir os elementos e por aí fora. O que, o que, o que eu, o que eu acho é que tu, da forma como tu escreves, reflete bastante dessa tua espiritualidade, que talvez tu dizes que não se nota ou não falas muito no assunto, mas ela reflete-se porque tu vais buscar há qualquer coisa na tua escrita que vai buscar o misticismo, o antigo, o imaginário, o para além de. O para além de está em tudo. Eu gostava de partilhar logo o início do teu livro. Não vou fazer muito disso, senão depois eles não ficam curiosos, mas eu vou começar na página 4. Na página 4 diz: sobre uma mesa estende o olhar e nos frutos sobre ela poisados recolhe a aspereza de mulheres e homens do outro lado do mar. E a breve melancolia de portos abandonados sob o céu existe, é uma estriação insolente. E depois continua para a página 6. Naquela terra distante observou como os homens morriam, de tronco nu, e aqui foi onde eu me senti, estou no barco, estou no navio, ok? Só para as pessoas verem o impacto que, pelo menos a mim teve, e eu gostei muito. Naquela terra distante observou como os homens morriam, de tronco nu, suas memórias desfaziam, empilhavam e guardavam numa espécie de estante. Durante o dia secavam a alma ao sol. À noite esqueciam-se de sonhar de si, apartados, fúteis e velhos como o mundo. Olha, eu poucas vezes fico sem palavras quando leio alguma coisa, mas aqui é a terceira vez que eu leio isto, já li para mim, e fico sem palavras porque eu fico lá, eu fico naquele momento, e de repente sou Mas é transportada. essa a intenção. Eu sei, por isso é que eu te estou a dizer e estou a partilhar contigo, porque é fabuloso. Não é qualquer livro que tem este efeito. E há livros, há romances, não menosprezando mais nenhum outro, mas Não, claro. este tocou e levou-me para uma imaginação, levou-me para um mundo diferente. Até porque não tem muito a ver com o assunto, mas eu tenho um dos meus heterónimos, é precisamente o Zé Maria, o Marinheiro Perdido. E eu identifiquei muito esta personagem, e eu pensei, se ela esteve a conversar com o meu Zé Maria, só pode, porque faz parte de todo o meu Talvez. imaginário, talvez eles tenham conhecido. Este livro nasce, já me disseste como é que decidiste escrevê-lo, mas onde é que tu estavas quando começaste a escrevê-lo? Em que local físico e em que momento emocional? É que eu estou super curiosa. Ok. Eu estava em casa e lembro-me que eu comecei a escrevê-lo. Ele já tem algum tempo. Ele foi premiado em 2014, mas ele é mais antigo do que isso. E eu acho que estava a terminar exatamente a pós-graduação na área de arquivo. E estava com muitos documentos antigos, estava a fazer paleografia e diplomática. E de repente tive a sensação, então, e onde é que estão as pessoas que não estão nestes documentos? O que é que aconteceu a estas pessoas? Quem é que fala por estas pessoas? E foi aí que surgiu a ideia. E eu lembro-me que na altura estava muito agitada porque eu estava a terminar a pós-graduação, já estava à procura de trabalho. Eu sei que foi assim um momento bastante conturbado e de repente fez-se assim uma claridade. Então, e estas pessoas, as que não estão aqui, as que não estão nestas linhas, as que não são reis nem rainhas,
nem aias, nem que não constam aqui, não constam nestes róis de bem pessoas. Onde é que estão as outras pessoas? Onde é que estão as pessoas que vão, não é? E que depois podem vir ou podem não vir? E que se vierem ou não vierem, ninguém dá muito pela falta delas. Mas olha Foi que assim que surgiu depois do livro vamos dar falta delas, porque Velhos como o Mundo vêm com uma história imensurável, não é? Velhos como o Mundo trazem em si todo uma vestimenta de um código antigo, de como teria sido a vida. E eu achei maravilhoso. Logo à entrada, o livro agarrou-me logo ao princípio. Quando eu olhei para o livro e a primeira vez e vi a sinopse, achei graça tu, no fim da tua sinopse, dizeres que assim foi uma mulher, 6 séculos depois destas observações, a tomar como suas as crónicas deste homem ignorado por todos. Há alguma intenção de fazeres ou de chegares a um equilíbrio de valores, de justiça? Há aqui uma subtileza qualquer que me parece que tu queres querer passar, ser uma mulher que já tem a sua própria voz, que vive num mundo onde a mulher já é ouvida, porque nem sempre foi assim, sabemos. E infelizmente ainda não é assim em todos os lados. Exatamente, enquanto continuarmos a lutar pelos direitos da mulher é porque ainda não os temos, não é? Enquanto tivermos que lutar por alguma coisa, ainda não os temos. Que daria pano, agora dava horas de conversa. Mas o facto de tu dizeres que foi uma mulher que tomou para si, portanto, a responsabilidade de falar sobre este homem ignorado por todos. Qual é, aqui tenho que puxar um bocadinho, levantar um pouco mais o véu, existe aqui uma necessidade de equilíbrio, de uma justiça reposta, ou apenas a Artemis que está a mostrar que não é preciso ser homem para fazer isto? O que é que se passa aqui, Sara? Não, eu acho que é um pouco disso, mas eu diria que faz parte daquilo que eu faço em termos de escrita, faz parte fugir à convenção e provocar o leitor. Portanto, isso é uma pequena provocação que eu deixei. Sem dúvida. Olha, não é preciso ser um homem para ter acesso às transcrições, não é preciso ser um homem para falar sobre outro homem, e não é preciso ser um marinheiro para poder falar sobre um marinheiro, e não é preciso estar sequer no mesmo tempo. Eu posso falar da pessoa estando 6 séculos à frente. No fundo, da minha parte, foi talvez isso que quis dizer. E, no fundo, tudo é possível. As limitações, se calhar, somos nós que nos impomos essas limitações. E sim, é isso, obviamente, subjaz a lei do equilíbrio, não é? Subjaz aí essa necessidade de encontrar aqui um equilíbrio, mas, sobretudo, de questionar os nossos próprios preconceitos, que é algo que eu também gosto muito de fazer. Gostas de provocar o pensamento? Ainda no outro dia a conversar com um amigo que tu também conheces, é comum, posso dizer, o Ângelo Rodrigues, nós estávamos a falar e eu dizia-lhe que eu gosto de incendiar a mente das pessoas, no sentido de fazer, de acordar, de os levantar. É isto que tu também tens como propósito, como escritora? Também pretendes fazer isto? Sim. Quando escreves, como é que é? Exatamente. Como é que é o teu processo de escrita? Sentas-te no teu cantinho, escreves num rolo de papel higiênico que aparecer, a inspiração bate, porque este livro foi um poema contínuo, certo? Certamente que não foi feito todo de uma vez. Poderá? Por acaso, quase que foi feito de uma vez. A revisão é que demorou muito tempo, porque eu sou muito exigente com a revisão. Sim, a revisão, compreendo que sim. O que eu queria dizer era mesmo o livro completo, sim, mas o que eu feito quase de uma vez. ia porque pegar... assim que surgiu a ideia, parece que a história surgiu e eu, ok. E depois foi montar o puzzle, ou seja, a ordem dos poemas, pela qual os poemas ficariam, e depois a revisão demorou muito mais tempo. Eu deixo sempre muito tempo o texto descansar, anos se for preciso, antes de o trazer à luz do dia. E quando surgiu o concurso, eu procurei casar portanto, esse poema contínuo exatamente com o tema do concurso, que era Bocage, cuja vida não foi assim tão diferente, num certo
ali num certo ponto da Sim, sua vida. sim, sim. Há ali umas Portanto, isso também foi semelhanças. intencional, sim, isso também foi intencional. Eu vi que sim, e foi muito inteligente, digo-te, foi mesmo muito inteligente. Não, não, é o que eu acho. Quando eu te leio e quando eu te comecei a ler aqui neste livro, percebi que tinha que ter havido mesmo um desenrolar de um novelo, onde tu pegaste no primeiro pensamento, puxaste e a história foi-se desenrolando, desenrolando, e eu pensei, isto deve ter sido uma crise de criatividade que ela teve, uma crise, agora nós falaste que abriu-se uma clareira e desenrolou-se tudo por aí, e depois gostei de ouvir a tua expressão de deixar o tempo de descansar, que eu acho que é Sim, muito importante, deixar o texto descansar, porque por vezes a criatividade, a inspiração impele-nos a querer escrever tudo de uma vez e mostrar e partilhar. E é muito importante este tempo, este compasso de espera, mesmo para nós amadurecermos as palavras e para o livro chegar no tempo certo, certo? exatamente, é isso mesmo. Sara, tu acreditas que tudo acontece no tempo certo? Sim, às vezes acredito é que também temos de estar atentos para perceber quando é que é o tempo certo. Às vezes Temos de estar passa-nos com o ali arco um e com bocadinho a ao flecha, não é? lado. Sim. Arco e a flecha sempre prontos. Eu reparei também que tu tens, a tua alcunha é o Wind Seed. Sim. Mais uma vez, estou curiosa, e como sou curiosa também e gosto de pensar que também percebo algumas coisas e aprendi algumas coisas, fui ver a mais pormenor o significado de seed, e não vou agora fazer a descrição toda, mas apanhei o que eu penso ser a palavra-chave. Portanto, SIDH, S vai falar sobre boas vibrações, sobre desenvolvimento, boas vibrações. O I vai falar sobre o eu, o solidez, o eu sólido. O D, solidez e segurança, e aqui já me parece ser a Sara que estudou, a Sara que trabalhou, a Sara curiosa, a Sara que será um dia o que eu chamo, com todo o respeito, a velha sabedoria, porque com este caminho só vejo isso a acontecer. E depois tenho o H, que tem a ver com sucesso e independência. Todas estas pequenas palavras e pequena informação que eu fui fazer pesquisa parecem-me fazer o buquê de quem é a Sara. É algo em que me parece que tu acreditas, ou não seria tão importante, tão profundo. Fala-me um pouco mais da escolha, ou de como é que tu ganhaste esta alcunha. Foi escolhida, foi dada? Ela foi ganha. Ela foi ganha. Foi ganha. Ok, eu Foi também ganha. achei que sim. Só pode, Ela sim. foi ganha. Então, esta é uma palavra, isto também já é mais ou menos do conhecimento geral. Esta é uma Sim. palavra em gaélico, e Seed significa fada. E o facto de dizer wind é a fada dos ventos. Eu tenho uma alcunha secundária a esta, que é pouco conhecida, que é também fada das águas. E esta alcunha, ela foi ganha e depois teve alguma difusão dentro de uma comunidade específica de leitores que existem nos Estados Unidos e que leram os meus primeiros livros, os que eu publiquei lá, sem serem os livros de poesia. Portanto, livros ligados à área de desenvolvimento pessoal, já mais dentro desta área. E sim, eu mantenho essa alcunha porque ela também reflete uma tradição que eu estudei, que é uma tradição mais antiga e que me ensinou algumas coisas muito, muito úteis. Muito bonitas, certamente. Exatamente, como por exemplo, antes de colocarmos a nossa palavra cá fora, devemos sabê-la tão de cor que ela se torne parte do nosso corpo e não só do nosso coração, como é nossa tradição aqui. Portanto, esta tradição é mais profunda e sermos capazes, e não quer dizer que eu consiga fazer isso com todas as obras, já são algumas, mas sermos capazes de, se for preciso, Reconhecer, basta ouvir a palavra e saber, é minha, sim, não é? sim, mas isso sim. Sim. Não, mas sermos capazes de, eu não direi declamar, mas de dizer
a nossa própria obra, mas também a dos outros. E eu Claro. isso às vezes faço. Não é muitas vezes. Isso é o Segundo essa vestir a tradição, palavra, certo? algumas vezes eu fiz isso, mas as pessoas não perceberam o que é que eu estava a fazer. Mas é uma tradição específica e eu fui treinada a fazer isso. Não o faço muitas vezes porque entendo que isso é para ocasiões específicas, para situações específicas, mas por vezes quando a ocasião se proporciona em determinados eventos públicos, quando eu acho que sim, quando eu tenho essa indicação, eu faço. Mas às vezes as pessoas pensam que eu estou simplesmente a declamar, mas eu não estou simplesmente a declamar. Eu Mas estou a estás a... trazer as palavras à vida. Isso é muito lindo, porque aliás, a poesia é uma dessas formas, não é? Poetizar é trazer vida às palavras e palavras à vida também. E o facto de tu Exato. fazeres isso ressoa no meu coração, porque é exatamente isso que eu penso e sinto aliás, quando eu li o teu livro, foi isso que eu senti. E esta coisa de dar vida às palavras e de as incorporar e de as trazê-la para nós e fazermos com que elas sejam parte de nós, remete-me a uma parte da sinopse que mais uma vez tu dizes que basicamente, por outras palavras, quem não sabe ler depende da palavra dita e da palavra memorizada e a espiritualidade é muito isto também, não há aquela, para mim, não há aquela regra, mas nós sabemos o que é que nós devemos passar para a frente, não é? Sendo que cada um tem a sua natureza e tem a sua forma de estar e de expressar a sua espiritualidade. Sara, isto iria demorar mais 3 horas, mas eu queria passar um pouco, eu queria passar um pouco mais à frente, até porque a noite está super agradável, finalmente está mais fresca, e eu quando chego à página 17, há aqui uma parte que eu senti mesmo forte em mim, e diz-me, começa como necessita depressa, já, imediatamente de álcool. Mulheres, comida para se embrutecer, pois tocou a beleza de forma inadvertida, pois na sua morte floresceu uma vida que não tem como sentir, faz votos que o vento arraste a lembrança do que é a verdade em si. O vento, tu referes-te muito aos elementos, eu vejo aqui as águas, vejo os ventos, que são coisas que também me fazem vibrar a mim. Se eu te fizer um desafio de um palavra puxa palavra, aceitas? Podemos tentar. Vamos tentar. Eu vou dizer uma Sim, palavra e tu dizes o que te vem à mente logo a seguir, está bem? está Vento. bem. Lucidez, Boa. Água. transparência, Ar. coral, Floresta. copas, copas de árvores. Só Então, a podia vir uma outras palavras, eu já estava a construir poema, já estava. Ainda vamos, Eu ainda estava vamos. a contar agora. Pôr do sol. Lilás e passos sobre o caminho. Ok, ok. Sara, eu quase que me apetece dizer nós temos que tomar um café porque esta conversa não ia parar. Escrita. Desejo insatisfeito e satisfeito. Palavra. Gemidos de moribundos. Lindo. Olha, já estás a fazer um poema e eu já estou a embarcar, tens noção disso? Já vou por aí. Agora, Isto agora mudava de toda uma dimensão, passava para uma dimensão toda ela diferente. Vamos voltar aqui à Terra, estás neste momento em Póvoa de Santiria, sim, trabalhaste em várias coisas, eu vejo que és uma mulher de descobertas e empreendedora, não tens medo de agarrar um projeto novo, dá-me a impressão que o fazes se ele te chamar ao coração, e depois vi uma sim. coisa muito fofinha na tua página, que para mim é, é, é o colo. Eu vi uma senhora chamada Clementina Timóteo A minha mãe. a partilhar
este evento precisamente e o teu livro. E pareceu-me um gesto de tremendo orgulho e de carinho, claro, é mãe. Como é que a tua mãe, o teu pai, a tua família acompanham este teu processo de escrita, ou é uma coisa que... Porque nem sempre se tem o apoio de toda a gente quando queremos escrever. Mas conta-me aqui, esta mãe tem que ser uma mãe extremamente orgulhosa, companheira, será que Sim, estou... sem dúvida, claro que sim. A dona Clementinas partilhou aquilo com orgulho, não foi preciso dizer muito, só disse partilhando da minha filha. Eu disse, não é preciso mais, eu sou mãe e compreendo isso também. Conta-me um bocadinho da dona Clementina, quem é a tua mãe, o teu pai, ou sei que estiveste Sim, fora. Partilha. eu falei sobre eles no meu livro Os Passos de Solon. Eu dediquei-lhes já alguns textos, alguns poemas. Pronto, eu tenho uma relação de amor, não é? Com os meus pais, de Claro. amor e de crescimento. E sim, desde que eu comecei a publicar portanto, a enverdar por este caminho, eles acabaram por me apoiar bastante e estão sempre contentes com as minhas novas descobertas, as conquistas que vou fazendo. E é sempre muito bom, porque a minha mãe depois também acaba por divulgar bastante as coisas que eu faço. As nossas mães, as nossas mães. Exatamente, é verdade, é E verdade. Mas sim, vens de uma família grande, de uma família pequena? somos 3 irmãos. Acho que é uma família média. Sim, hoje em dia já pode ser numerosa quase, hoje em dia, porque hoje em dia já toda a Exatamente. gente tem medo ou pensa duas vezes antes de ter mais que um ou dois filhos. Vens de uma Sim. família com 3 irmãos e os teus irmãos também passam por este processo de escrita, também partilham, também fazem parte das Não, tuas... eles Acompanham. acompanham, também divulgam e também se vão metendo comigo e vão acompanhando também. Para já, nenhum deles escreve, eu digo para já porque eu acho que há ali, pelo menos um deles tem ali um talento, mas curiosamente os três acabámos por ficar de certa forma ligados à informática, cada um na sua área. Portanto, um dos meus irmãos trabalha na área de redes, o outro trabalha na área do X design, ou seja, na área de design, e eu depois desses estudos todos acabei por estudar programação, portanto é muito engraçado. Os três acabámos ligados à informática de formas Estava no completamente sangue. Mas tu és diferentes. dotada de uma criatividade e uma imaginação tremenda e eu gosto muito. Queria partilhar só mais uma coisinha aqui. Estamos na página 18 e eu sou sincera, eu costumo ir para trás e para a frente, mas eu quero mesmo que as pessoas se envolvam com este desenrolar deste novelo que é a tua história. Por isso vou só dar o princípio e agora que puxem eles o fio e que vão perceber. Mas há aqui uma parte, eu gosto muito da escolha de palavras e a forma como tu pões, diz perde-se em situações elementares da vida. E aqui é onde eu começo a ver que qualquer pessoa se pode sentir espelhada nas coisas que tu dizes, porque independentemente de ser um marinheiro de há 600 anos ou de ser uma pessoa de agora, todos nós passamos por estas pequenas nuances espirituais e emocionais. Portanto, o ser humano pode ser muito diferente, a cultura pode ser muito diferente, mas há partes da nossa essência que são iguais, que nós pertencemos à mesma centelha. E daí eu gostaria e queria partilhar este bocado que diz perde-se em situações elementares da vida cotidiana, anda aos tropeções por desconhecer a lida do discurso, a forma como a palavra se constitui ponte, talvez sabedoria, e reforma o mundo no dia a dia, sem que alguém o cante, sem que alguém o conte, ginga perdido. E é basicamente isto que nós fazemos todos os dias, não é? Todos os dias reconstruímos o mundo, reformamos o mundo. Há alguém que dizia, por que ter medo da morte se eu adormeço todos os dias, não é? E aqui tu viras a coisa, é por que ter medo de construir se eu estou sempre a fazê-lo? Sim, A é minha isso mesmo. pergunta é, Sara, vamos continuar a construir e reformar o mundo como tens feito aqui? O que é que tu gostarias de reformar
à tua volta? Eu não disse É mudar, eu assim, disse reformar. reformar. Esta é a A pergunta de única coisa, a única coisa e aquilo que eu procuro sempre transmitir é o olharmos efetivamente para o outro, que é isto que nós não temos, perdemos muito. Nós tínhamos esta capacidade nessa altura, mas agora não a temos. Nós achamos que sim, mas não a temos. Nós lemos apenas aquilo que vai de encontro ao nosso sentido de estética. Nós procuramos as opiniões que são conforme as nossas, nós aceitamos pessoas e damos com pessoas que têm opiniões e têm visões de vida muito parecidas com as nossas, e tudo o que é estranho, o que é diferente, é causa rejeitado. sempre alguma... E é isso que eu acho que nesta altura havia, porque havia o fascínio pela descoberta e nós perdemos esse fascínio num mundo em que a informação já não é conhecimento, é só Sim, informação. é só informação. E quantas vezes Nós é perdemos isso. maltratada? Quantas vezes maltratada, mal trabalhada, deturpada, e quantas vezes aliás, nós não olhamos uns para os outros e já não falamos como falávamos antigamente. Ainda há uns dias eu tinha uma coisa a esclarecer e tinha recebido uma mensagem e eu pensei, não, eu não vou escrever uma mensagem, primeiro porque eu não posso olhar para a pessoa para falar com ela e sentir no olhar, no corpo, na energia dela o que ela vai pensar ou sentir. Vou ter que pegar no telefone porque pelo menos eu ouço a voz. E quem estava comigo dizia, mas ouvir a voz ou escrever, não, mas tu ouves, quando alguém fala connosco, nós ouvimos o sorriso na voz da outra pessoa, nós ouvimos a tristeza e é precisamente por isso que este texto me tocou, porque à medida que nós vamos fazendo as coisas de uma forma tão natural, vamos perdendo também esta capacidade de reformar e de reconstruir tudo o que está à nossa volta. E fico fascinada com este marinheiro, porque eu vou querer conhecê-lo melhor e é um livro verdadeiramente inspirador, eu tenho que te dizer. É inspirador. Obrigada. É um livro cheio de imaginação, mas há um imaginário possível, real. Pode ter sido muita coisa imaginada, mas é uma coisa credível, não é uma fada que ganhou asas, que virou dragão e depois foi-se embora. Não, isto foi um homem que foi ignorado, que viveu, sentiu, sofreu, amou, perdeu, ganhou. Ele fez tudo o que teve direito a fazer, que lhe foi concedido. E por isso eu sou-te muito grata pelos momentos que tu me deste a ler este livro. Eu é que sou grata, então. Não, Ainda bem que este livro, de alguma forma, trouxe essa mensagem. De facto, era a minha intenção, mas como eu sempre digo, e eu neste momento também já estou a começar a trabalhar com algumas pessoas no sentido de termos uma escrita um pouco menos formal, um pouco mais sensorial, mais sinestésica, que é um método que eu utilizo neste livro. E esta entrevista vai ilustrar o que eu sempre lhes digo. Se a escrita for realmente nossa, se partir de nós, de algo que observamos, mas que observamos fora de nós, ela vai ter um impacto, vai ter uma transformação nas pessoas que leem que é muito diferente da chamada escrita comercial. Eu digo isto porque eu também faço escrita comercial. Mas mesmo na escrita eu ia dizer comercial, eu dou sempre esse toque. Há ali qualquer coisa que não é exatamente quantificável, mesmo seguindo todas as regras, mas que tem a ver com esta forma, que é, ouve o outro, não é imitar o outro, é ouve o outro, entende mesmo o que o outro está a sentir. E muitas das minhas histórias, e algumas das minhas histórias melhores, dos meus contos melhores, são sobre pessoas que são marginalizadas, são ignoradas, são sempre pessoas que de alguma forma eu vejo e observo na minha vida do dia-a-dia que não são ouvidas. Este olhar vem-me de onde? Isto vem-me do jornalismo, que foi a minha primeira formação, porque eu comecei a trabalhar como repórter e ainda estava no curso e fiz reportagens muito difíceis, que é uma coisa que também as pessoas por norma desconhecem. Eu fiz reportagens infiltrada, a trabalhar com pessoas que traficavam droga, que traficavam várias mercadorias e, portanto, foi mesmo obrigatório aprender a escutar, a não julgar e a saber-me imiscuir sem que tivesse partilhado os sem mesmos perturbar, valores. exato. Exatamente, para poder dar
o retrato, não é bem o retrato, mas a sensação é quase como um poema, é o flash, é a sensação. E a pessoa num flash percebe tudo. Bastam Percebe poucas tudo. palavras, não é preciso muito. Percebe sem julgar, que eu acho que é importante. Hoje em dia nós temos muito a preocupação, eu, não sei. Nós estamos a falar em geral. Sim, nós temos a preocupação de sermos conhecedores da verdade e por vezes preocupamos-nos tanto em ter razão que esquecemos de ter paz. E neste caso nós devemos nos apossar da verdade, mas como eu também escrevo e tu escreves e muito bem, é apossarmos do peso e do valor da palavra, fazer com que aquela palavra pese. Se eu quero usar peso na palavra, eu tenho que usar uma palavra que me transmita isso. E muitas vezes a inspiração é puxada e em vez do novelo ser desenrolado, ele é puxado e corre como um carrinho de linhas e vai. Daí eu estar-te grata também por partilhares esta ideia da qual eu comungo também, que é deixar o tempo descansar, ouvir o outro e fazer-te ouvir. A clareza de mente e de emoção é muito importante na escrita e isso está presente neste livro. Sara, onde é que tu te vês daqui a 20 anos? É simples. O sonho de ser escritora, que era um sonho que tinha desde criança, já o realizei. Então, daqui a 20 anos, se tudo correr bem, vejo-me a dar aulas de escrita, de algo assim, a trazer coisas novas para o meio académico, sim, porque eu acho que precisa de menor rigidez e estou lá para isso, e a escrever livros noutros géneros, a falar com jovens escritores, a falar com jovens pessoas que querem escrever, ou vejo assim algo desse género. É uma paisagem bonita e é um horizonte bonito. Sara, eu desejo que o teu horizonte seja mais amplo e mais dourado do que tu imaginas e que os teus sonhos se realizem e que Obrigada. haja muitas crónicas, muitos marinheiros, muitas mulheres de taberna, muitas personagens Asiáticas. exatamente. Já estamos a voar. Que haja muita voz ignorada e calada que possa falar através da tua palavra e da tua escrita. Muito obrigada Obrigada. pelo teu tempo. Eu é que agradeço a oportunidade. Foi uma honra. Para mim foi uma delícia também, uma honra, e eu espero que os nossos caminhos se cruzem mais vezes, de forma espontânea, como o universo decidir, mas espero poder te encontrar numa esquina qualquer, num café, a escrever e quem sabe sentar-me ao pé de ti. Num porto qualquer, Olha, que onde cantam os maravilha! velhos marinheiros, Exatamente, onde há o cor dos velhos marinheiros. exatamente, a ver os O estivadores a cais trabalhar. Exatamente, o cais de onde ninguém parte e onde ninguém regressa. Onde o sol nunca nasce nem nunca morre. E onde toda a gente espera. Sim. Sara, boa noite, muito obrigada. Boa noite. E até à Obrigada. próxima. E eu espero que todos gostem do teu livro como eu gostei. Boa noite, obrigada. Obrigada. Um beijinho. Obrigada.